São quase 11 da noite. Você tinha um plano para hoje. Um plano de verdade. Acordar cedo, ficar longe do celular, focar nos seus objetivos, ser disciplinado. E agora você está na cama, com o celular na mão, rolando o feed de novo, dizendo a si mesmo: ok, amanhã vai ser diferente. E então o amanhã chega e você faz exatamente a mesma coisa. Você não é burro, você sabe exatamente o que precisa fazer com a sua vida. Então o que está acontecendo? Porque isso não parece preguiça. Parece que tem algo bloqueando você. E sim, existe. É o seu próprio cérebro. E dependendo de como o seu cérebro estiver operando, ter disciplina é simplesmente impossível. A primeira coisa que você precisa entender é que a sua mente acha que a sua versão do futuro é basicamente um estranho. Existe um neurocientista chamado Hal Hershfield que mapeou o cérebro de dezenas de pessoas enquanto elas pensavam em seus eus do futuro. E o que ele descobriu é um pouco perturbador. A atividade cerebral dessas pessoas era quase idêntica à de quando elas pensavam em estranhos absolutos, pessoas que elas nem conheciam. Então, quando você sacrifica o seu conforto agora por um objetivo que vai beneficiar o seu eu do futuro, o seu cérebro literalmente interpreta isso como: eu estou perdendo algo para dar a uma pessoa que eu nem conheço. É claro que, no instinto, você escolhe o caminho mais confortável e procrastina. Mas existe uma outra razão para a disciplina parecer impossível. Você está destruindo a sua própria capacidade de focar. Toda vez que você checa o celular no meio de uma tarefa, toda vez que muda de aba no navegador, toda vez que diz: deixa eu só ver essa notificação rapidinho, você não está apenas se distraindo. Você está treinando o seu cérebro para precisar de distração. Você está diminuindo a sua tolerância ao esforço. Então, depois de meses ou anos fazendo isso, o simples ato de sentar em silêncio para trabalhar parece quase insuportável. Esses dois problemas se somam. Você tem um cérebro que não se importa com o seu futuro e um sistema nervoso que entra em pânico quando as coisas ficam difíceis. É óbvio que você não consegue manter a disciplina, mas como a gente conserta isso? A resposta começa em entender que o momento mais difícil não é o trabalho em si, são os 30 segundos antes de você começar. É aí que você perde. Porque o seu cérebro abre uma janela de negociação. E uma vez que a negociação começa, o conforto quase sempre vence. Então, quando chegar a hora de fazer o que precisa ser feito, não pergunte a si mesmo como você está se sentindo. Apenas inicie a primeira ação física. Abra o arquivo, levante da cadeira, coloque o tênis. Ação antes da emoção e nunca o contrário. Ironicamente, assim que o movimento começa, a resistência cai pela metade. Outra coisa que você precisa fazer, e essa parte é dolorosa, é aprender a sentar em silêncio por 20 minutos todos os dias. Sem celular, sem música, sem estímulo, só você e seus pensamentos. O desconforto nos primeiros dias parece horrível. Você vai pensar: nossa, eu não sabia que 3 minutos podiam demorar tanto. Mas quando você sobrevive a esse vazio, todo o resto fica mais fácil. E por fim, pare de contar a sua sequência de dias perfeitos e comece a contar a sua velocidade de retorno. Sequências perfeitas são frágeis. Você erra um dia e o seu cérebro diz: ah, bom, nós falhamos, não tem mais jeito. E você desiste. Mas pessoas disciplinadas não são perfeitas. Elas apenas voltam para o caminho mais rápido. Então, em vez de buscar a perfeição, pergunte a si mesmo: quão rápido eu consegui voltar depois de ter tropeçado? Se esse espaço de tempo for encolhendo, você está vencendo, porque tem algo muito interessante que acontece depois de um tempo. Chega um ponto em que a disciplina se inverte. Antes desse ponto exige um esforço monumental todos os dias, mas depois desse ponto, não fazer o seu hábito é que começa a parecer errado. Sabe aquelas pessoas que ficam irritadas quando perdem um dia de treino ou de estudo? Elas não são malucas. É que aquilo se tornou a identidade delas, então o cérebro delas passa a proteger o hábito, assim como escovar os dentes. Você não negocia se vai escovar os dentes de manhã. A disciplina deixa de ser uma prisão e passa a ser apenas quem você é.